Bom dia, turma 2001, tudo bem? Segundo ano. Hoje, na nossa aula de Sociologia do dia 12 de agosto de 2020, nós vamos falar sobre sistema político brasileiro, Estado e cidadania no Brasil. E na parte 1 da nossa aula, que é a aula de hoje, nós tentaremos entender os principais aspectos e como se configura o sistema político brasileiro. Lembrando aí que nós estamos para viver o momento eleitoral com as eleições municipais. Bom, a formação do Estado brasileiro. Primeiro, a sociedade brasileira foi fortemente marcada pelo comportamento do colonizador. Eu tenho 3 pontos aqui. Primeiro, a capacidade dos portugueses de relacionar-se com outros povos e culturas. Segundo, a religiosidade adocicada, cristianismo místico e liturgia social. E o terceiro, a relação com o trabalho. Ele era o aventureiro. 2. A lógica da colonização. Ela foi feita em cima, primeiro, da exploração econômica a favor da metrópole, o Pacto Colonial, a interiorização do papel do Estado português, através das conquistas territoriais, a estrutura agrária baseada em grandes latifúndios monocultores de exportação, o plantation, o regime escravocrata, com a utilização da mão de obra escrava indígena e substituição dessa pela mão de obra escrava negra, que virou também o tráfico negreiro. E agora, como quinto ponto, o Estado português. Era um reino guerreiro, patrimonialista, centrado no rei e sua corte e baseado na dependência, na lógica do favor e na liturgia social. 3. O início de uma vida social em terras brasileiras. A estrutura da dinâmica social era originária na miscigenação e hierarquização social, no papel da família na estruturação da vida social, no patrimonialismo e no patriarcalismo, o poder da terra e o poder da figura do homem, a figura masculina, o pai, e do engenho, com a casa grande e a senzala. 4. Essa estrutura socioeconômica, ela criava uma dinâmica política. Por quê? A sociedade brasileira foi formada por um corte profundo entre elite e povo, quem manda e quem deve obediência, nas relações hierárquicas e cultura política distante dos princípios da democracia ou mesmo de qualquer noção de direito, o potentado rural, poder do campo, a ausência de limites entre público e privado, a dependência econômica e o afastamento do centro do poder, o sincretismo e a mestiçagem, a afetividade e as relações patriarcais. Como é que esse modelo de intermediação de interesse, o mandoísmo na estrutura política brasileira, se desenvolveu? Vamos trabalhar agora as formas de mandoísmo político no Brasil. Coronelismo, clientelismo, fisiologismo e populismo. Vamos trabalhar os 4. O primeiro deles é o coronelismo. Vamos relembrar o que a gente aprendeu nas aulas de história? A estrutura coronelística, como estrutura sociopolítica, levava à subordinação nas relações. O coronel prestava favores, recebia serviços, dava proteção e exigia lealdade política. Então, isso gerava uma interdependência. A importância da política local na defesa dos interesses particulares e da vida miúda, municipal, para a compreensão adequada da sociedade brasileira. Lembrando aí que o coronelismo é a nível municipal, está lá no interior, nas bases. O voto como bem de troca, o voto aberto, o voto secreto, o voto de curral, o voto de cabresto. A violência e a barganha, que era uma situação simultânea. A influência da estrutura socioeconômica local. E o coronel como personagem político ímpar e central no imaginário nacional. Vai voto, vem favores. A ascensão econômica e política como razão de fortuna, casamento e
quais o carisma, o poder de ascendência. O coronelismo como teia de grupos de parentela. O coronel, ele é o compadre do outro coronel, que é o compadre do outro coronel, que é o compadre do outro coronel. A centralização da relação em cima e na figura aí do grande oligarca, o coronel mais forte, mais poderoso, mais rico, com maiores extensões de terra, ou seja, que tenha maior poder. E o fundamento da estrutura coronelística, ou seja, seu objetivo, está na posse de bens de fortuna. A decadência do coronelismo no Brasil veio com a urbanização, com o crescimento demográfico e com a industrialização. Diferenciação das comunidades e da administração estatal em termos de seus serviços e diferenciação de funções. O coronelismo tem desaparecido, ele ainda não desapareceu, de modo não progressivo, não linear e de forma bastante irregular. Ele é persistente ainda hoje, especialmente no interior. Saímos do coronelismo e entramos no clientelismo. Ele traz a tradição secular brasileira, originária na estrutura social, econômica e política que se configura no país desde os tempos da colônia. Seus outros nomes podem ser patrimonialismo, coronelismo e fisiologismo. Então, eles se encaixam. Ele traz a relação patrão-cliente, a relação de mando e obediência, a relação de interdependência e seus atores sociais são a política de favores. Eu dou o voto e você me dá uma obra pública. O conjunto de redes personalistas envolvendo uma pirâmide de redes sociais que cortam a sociedade de alto a baixo, num farto uso privado dos recursos do Estado e um sistema de corretagem política. Corretagem é compra e venda, tá? Com os privilégios. Ele é um instrumento de legitimação política e dominação que dá ênfase à política local e ao pragmatismo, o político visando o sucesso eleitoral. Atualmente, o clientelismo permeia muitas instituições, fornece uma gramática compreensível para o sistema de relações sociais e políticas e atravessa distinções de classe e organiza verticalmente a sociedade. Quais são os principais atores, tá, do clientelismo? Os partidos políticos. Então, já não falo em pessoas, falo em grupo, partido. Qual é a arena principal? É o Congresso, no Brasil, o Congresso Nacional. O corporativismo, ele emerge a partir de 1930, com Getúlio Vargas, lembrando aí que vocês estudaram. Vargas, tá, foi o presidente que governou o Brasil durante 15 anos, de 1930 a 45, e volta ao poder de 51 até 54, quando morre. O estreito controle das massas, especialmente urbanas, mas também das elites empresariais, tentativa de disciplinar a burguesia, através de sindicatos de trabalhadores e patronais e outras organizações, criando uma cidadania tutelada pelo Estado. Ele concebe uma maneira de lidar com as incertezas geradas no mercado e com os conflitos entre as classes e grupos de interesses, o capitalismo organizado. Também é instrumento de legitimação política e de dominação, dando ênfase no Estado e nos sindicatos, como gestores da sociedade civil. Atualmente, o corporativismo emprega comandos universais e organiza horizontalmente várias instâncias de unidades sociais. Quais são os principais atores, Estado e agentes do mercado? São os sindicatos, as empresas, as associações comerciais e industriais, os grupos financeiros e grupos de pressão. Qual é a arena principal? O Executivo e o Congresso. Então, a gente está caminhando só para encontrá-los dentro do meio político. Insulamento burocrático. Ele também surge no pós-30, ele está presente
no mesmo caso, no governo Vargas, no seu segundo governo, no governo de Juscelino Kubitschek, especialmente nos governos militares, a partir de 64, e também ele apresenta uma menor força no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, eu venho mais para a contemporaneidade. Ele constitui-se por núcleos técnicos do Estado, controlados por especialistas e onde a informação é determinante. As agências e comissões estatais representam essa técnico-burocracia. Como forma pela qual a elite modernizante, tecnocrata e empresarial promove o desenvolvimento e o controle do Estado. Ela dá ênfase ao Estado como gestor da sociedade civil e resposta ao clientelismo político. O insulamento democrático é uma forma de evitar o controle e o escrutínio público sobre as atividades do Estado, uma forma de perseguir a eficiência econômica, o desenvolvimento e a privatização seletiva das benesses que provém do controle de parcelas substanciais do aparelho produtivo do Estado, sempre utilizado quando se trata de áreas estratégicas. Quais são os principais atores? As agências governamentais, aliadas às elites industriais. Quem é a arena principal? O executivo. Saindo do insulamento, vamos para o universalismo de procedimentos. Ele também surge após a década de 30. Ele representa aí o segundo governo de Vargas, os governos militares, o governo de Juscelino Kubitschek, o governo de Fernando Henrique Cardoso, que aparece, tá, como fonte desse universalismo. Ele constitui-se por regras e padrões de procedimento organizacional, imprimindo uma nova dinâmica às funções do Estado, universalismo de procedimentos, normas de impersonalismo, transparência pública, direitos iguais perante a lei e avaliação e controle externo. A afirmação lenta, porém progressiva, por parte das elites políticas e empresariais brasileiras de um Estado burocrático e racional legal e eventualmente democrático, dá ênfase no Estado como o cogestor da sociedade civil e a resposta ao clientelismo político como força dos partidos. O universalismo de procedimentos confere uma aura de modernidade e de legalidade pública ao sistema político e às instâncias formais. Ele representa a retórica dos intelectuais e jornalistas e ainda confere legitimidade a vários movimentos sociais de classe média, sempre utilizando quando se trata de aprofundar a democracia e racionalizar as atividades estatais. Quais são seus principais atores? O Estado e organizações da sociedade civil, que são classe média, profissionais liberais, jornalistas, movimentos sociais e tecnocratas. Qual é a arena principal? Todo o Estado. Eu trago para vocês agora um organograma que vai levar a nossa compreensão mais rápida. Pela gramática política do Brasil, as gramáticas se apresentam para relações Estado e sociedade. A relação pessoal é com clientelismo, impessoal com todos os indivíduos que não são, em princípio, iguais participantes, como os do corporativismo e do insulamento burocrático, mas também é impessoal quando todos os indivíduos são, em princípio, iguais participantes no universalismo de procedimentos. O universalismo de procedimentos ele está sustentado pela economia de mercado e pelo governo representativo baseado em cidadania e sufrágio universal. Todos os 4 pontos da gramática do Estado e sociedade, eles são sustentados por quem? Por partidos políticos.
Lá na República Velha, PRP, PRM. Na época de Vargas, UDN. Tá? Hoje, PTB, PSB, PMDB, e aí vai afora. Bom, as gramáticas políticas e as suas lógicas com os seus autores principais ou privilegiados. Quem são eles? O clientelismo, cujos partidos políticos, tá? Estão associados aí também às classes populares e às classes médias. O corporativismo, que são os políticos, o Estado e as organizações da sociedade civil, classe média, profissionais liberais, grupos de interesse, jornalistas, movimentos sociais, tecnocratas. O universalismo, que é o Estado e os agentes do mercado, sindicatos, empresas, associações comerciais e industriais, grupos financeiros e grupos de pressão. E o insulamento burocrático, que são as agências governamentais, a tecnocracia, aliada às elites industriais e militares. Bom, eu vou fazer, tá, uma cruzadinha agora. Nessa gramática das políticas do Brasil, a gente vai fazer as possíveis combinações entre as 4 gramáticas políticas brasileiras para a intermediação de interesses, a relação Estado e sociedade. Isso aconteceu durante muitos momentos. Vamos lá? Os atores sociais são os mesmos que representam as agências de Estado e regulação. O que acontece quando eu pego o clientelismo com o clientelismo? Eu tenho uma compatibilidade. O clientelismo com o universalismo, eu tenho um conflito. O clientelismo com o corporativismo, eu tenho um sincretismo. O clientelismo com o insulamento, eu tenho uma acomodação. Vamos lá? Universalismo com clientelismo, eu tenho um conflito. Universalismo com universalismo, compatibilidade. Universalismo com corporativismo, acomodação. Universalismo com insulamento, sincretismo. Corporativismo com clientelismo é um sincretismo. Corporativismo com universalismo é uma acomodação. Corporativismo com corporativismo é uma compatibilidade. O corporativismo com o insulamento, ele gera o conflito. E o último, o insulamento com o clientelismo, acomodação. O insulamento com o universalismo, sincretismo. O insulamento com o corporativismo, conflito. O insulamento com o insulamento, compatibilidade. Ficamos por aqui nessa primeira parte da nossa aula. Voltamos na aula da semana que vem. E não esqueça, nós temos um projeto aí que são as eleições de 2020 para prefeito dos municípios. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.